Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à apresentação de hoje. Eu sou o Claudinei, sou representante da empresa Sysconv Softwares. Hoje eu vou estar mostrando para os senhores o processamento do arquivo FD Contribuições no nosso sistema, na nossa ferramenta, conhecida como SPED XML Excel, para efeito da exclusão do ICMS ST da base de cálculo de PIS e COFINS. Lembrando que até então o sistema já fazia a exclusão do ICMS, porém o ICMS convencional, da operação própria da base de cálculo do PIS e da COFINS, e agora foi implementado aí no sistema rotina para que ele faça a exclusão do ICMS ST. Então vou estar mostrando para os senhores aí todo o passo a passo como o sistema funciona para essa questão. Para quem não utiliza nosso sistema, a ferramenta está disponível em nosso site, lá em www.sysconv.com.br. Os senhores podem baixar a versão de demonstração do sistema e utilizar por 15 dias. Na própria versão de demonstração também é possível utilizar essa rotina aí. Então vamos lá para a apresentação de hoje. Esse é o nosso site, lá em www.sysconv.com.br, na aba Produtos, SPED XML Excel Sysconv. Os senhores conseguem, clicando nessa opção aqui, vai abrir o link para que seja baixada a versão de demonstração do sistema, para quem não é nosso cliente ainda e deseja conhecer a ferramenta. Após baixar a versão de demonstração, será criado aí na área de trabalho um ícone com o nome chamado SPED XML Excel Sysconv. Aqui na minha máquina eu já tenho instalada, a versão já está instalada, então o sistema já estava aberto aqui. E aí eu vou fazer o processamento do arquivo para mostrar para os senhores como funciona toda essa questão da exclusão do ICMS ST da base de cálculo de PIS e COFINS. Então, eu separei aqui alguns arquivos, criei uma pasta teste. Eu tenho um arquivo FD Contribuições aqui. Esse arquivo ele está validado, eu vou até mostrar para os senhores aqui. Tá. O arquivo ele está validado, se eu vier aqui nos relatórios, consigo verificar aqui nos relatórios, uma empresa teste, então eu tenho um faturamento aqui de 1.288.404, consecutivamente a base de cálculo também das operações aqui está como 1.288.404, ou seja, todo o valor do faturamento ele foi tributado, foi tributado aqui para efeito de PIS e de COFINS. Então esse arquivo é um arquivo que já foi validado e agora a gente vai processar esse arquivo para que o sistema faça a exclusão do ICMS ST, da base de cálculo do PIS e do COFINS. Para o sistema fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, eu vou abrir um XML qualquer aqui e o XML precisa ter esta informação aqui, Então, dentro do XML, para quem revende mercadoria, geralmente as empresas que têm o direito de fazer, que vão ter o direito de fazer essa exclusão, são empresas que revendem mercadoria sujeito ao ICMS substituição tributária, e que tiveram retenção do imposto de ICMS ST na operação anterior. Então, nós tínhamos um problema muito grande que anteriormente os fornecedores eles não informavam essas informações na tag dentro do XML. Hoje a legislação obriga que o emitente da nota informe esses dados dentro do XML, porque seriam esses valores que seriam excluídos da base de cálculo do PIS e do COFINS. Então, se a empresa que vocês forem processar não tiver essas informações no XML, a informação do valor do ICMS ST que foi retido, em teoria o sistema não consegue fazer a exclusão, porque o sistema não consegue saber o valor que foi retido na operação anterior. Diferente da questão da exclusão do ICMS. O ICMS próprio, ele
já está destacado, né, no XML, está destacado e informado no próprio arquivo SPED, porém essa questão do ICMS-ST tem essa polêmica aí. Ainda tem muitas empresas que não informam esses dados aqui, então quando a empresa não informa, a empresa revende mercadoria sujeita ao ICMS-ST, na verdade a empresa que faz a compra ela perde dinheiro, porque ela não vai conseguir fazer a exclusão desse valor que foi retido na operação anterior da base de cálculo do PIS e COFINS. Só será possível fazer a exclusão se tiver essa informação. Então, vamos voltar lá para o nosso sistema, né? Aqui na opção SPED XML Excel, eu tenho aqui SPED único, EFD ICMS, EFD contribuições. Na primeira opção aqui eu tenho o importar arquivo TXT SPED para o Excel. Quando eu clicar aqui, o sistema vai me abrir a tela, né? E aqui nessa tela eu tenho a opção de selecionar aqui a opção que eu vou processar um arquivo PIS e COFINS. Quando eu clicar aqui na opção que eu vou processar um arquivo PIS e COFINS, o sistema automaticamente já me habilita as opções para eu selecionar se eu quero fazer a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS, e a exclusão do ICMS-ST, da base de cálculo do PIS e COFINS. Por exemplo, se eu selecionar para excluir somente o ICMS, não muda nada no sistema, eu só preciso selecionar o arquivo TXT, que seria aquele arquivo que a gente acabou de validar como teste. Porém, se eu clicar que eu vou excluir o ICMS-ST, o sistema vai apresentar essa mensagem informando que ao clicar nessa opção, o sistema realizará a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo de PIS e COFINS para contribuintes substituídos. Porém, para que o sistema realize o cálculo da exclusão da base de cálculo, se faz necessário que os arquivos XML de NFE de vendas sejam processados junto com o arquivo TXT-FD contribuições e que ambos os arquivos XML e NFE sejam do mesmo período, mesma competência, ano e mês. E o sistema só realizará a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo de PIS e COFINS se o contribuinte emissor do documento fiscal, né, informar no XML de venda os valores referentes ao ICMS retido nas operações anteriores, que é exatamente aquela tag que eu acabei de mostrar para os senhores, que consta lá o valor do ICMS-ST retido. Então eu tenho que ter aquela informação. Aqui eu vou dar um OK, vou selecionar aquele arquivo TXT que a gente utilizou para teste. Então, selecionei o TXT, o sistema me pergunta onde que está os XMLs, eu tenho que selecionar onde que estão os XMLs. Então, tenho os XMLs aqui, eu vou exportar agora o arquivo para o Excel. Tá, tem arquivos duplicados, não tem problema, o sistema eliminou. Ok. Então, se eu for lá na pasta teste, eu aqui já tenho um arquivo FD contribuições, né? Ele vem todo separado por blocos, né? Quem já utiliza o sistema já sabe exatamente como o sistema funciona. Aqui eu já consigo ver se houve a exclusão, né? Então, por exemplo, a maioria dos itens que estão com CFLP 5405, 5656, então 5655. E aqui eu tenho as informações do PIS e do COFINS. Por exemplo, vou pegar essa nota aqui. Esta nota é uma nota fiscal de... Aqui está óleo diesel, né? Eu não sei. Como é só teste, a gente só precisa saber se está sendo feita a exclusão, né? Então vou verificar aqui no bloco C100 que o valor total do produto é R$25.100, o valor total da venda. Porém, o valor da base de cálculo do PIS e COFINS está como 21.525, ou seja, aqui já houve uma determinada exclusão. Como que o sistema fez a exclusão? Deixa eu ver se eu localizo aqui a numeração da nota. O número da nota é a nota 168302. Então, eu acredito que o sistema ele já fez, né, essa exclusão, levando em consideração,
né, o valor desse ICMS que foi informado lá no XML. Como que eu consigo saber se o sistema fez a exclusão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar esse arquivo aqui, vou fechar, e agora eu vou converter o arquivo Excel para o TXT. Como eu marquei as opções da exclusão lá, vamos ver se ele fez a exclusão corretamente. Vamos lá. Selecionei o arquivo, que foi o arquivo de Excel, e vou processar ele para ele. Processei, ele gerou um arquivo TXT. Este arquivo TXT que foi criado, eu vou validar. Lembrando que o arquivo anterior, o valor total da venda é igual ao valor, quer dizer, o valor da base de cálculo de PIS e da COFINS é igual ao valor total das vendas. Como eu fiz a exclusão do ICMS-ST, agora eu vou validar esse arquivo. Então deu OK, provavelmente ele já alterou, porque quando ele dá erro é porque ele alterou informações no arquivo, né? Eu vou gerar apurações, vou verificar pendências, né? Ele ficou com 2 erros, não tem nenhum problema em relação a isso. Se eu verificar aqui na consolidação, vocês vão ver que já houve uma exclusão aqui, o valor total das vendas agora é 1.288.404, só que a base de cálculo está 1.098.000. Né? Ou seja, tem quase 200 mil aqui de exclusão da base de cálculo. Como que eu sei que o sistema excluiu? Né? É um trabalho de conferência que tem que ser feito no Excel, porém o sistema também disponibiliza de um relatório que pode auxiliar os senhores a verificar se a exclusão está sendo feita da forma correta. Se os senhores vierem aqui na opção Relatório de Auditoria, NFE, Relatório ST, ICMS-ST, nota substituto e substituído. Eu vou selecionar os arquivos XML que a gente utilizou no processamento. O sistema vai me criar um relatório. Ok, criou um relatório aqui. Este relatório que foi criado, eu vou abrir ele aqui. Então, aqui ele já vai me dar as informações, né, por código do produto, descrição, EAN, NCM, CEST, CFOP, enfim. E aqui eu vou ter as informações do ICMS-ST, que é aqui no caso é a base de cálculo, aqui é o valor do ICMS-ST. Se vocês verem aqui, o valor do ICMS-ST dessas notas que foram processadas, ela totaliza o valor de 190.224,84. Se vocês verem aqui, eu tenho todas as notas fiscais, a numeração das notas fiscais. Então, aqui é um dos campos que foram preenchidos dentro do XML, mas poderiam ser em outros campos. Se você comprasse direto do substituto também, estaria as informações aqui. Então esse relatório ele vai trazer as informações de ICMS-ST retido por substituídos em operação anteriores, ICMS-ST retido por substituto, valor de FCP também que entra, né, na questão da exclusão. Mas no nosso caso aqui a gente só pegou esta coluna aqui que se refere ao valor do ICMS retido destacado no XML das notas fiscais. Então a diferença aqui 190.224,84. Se vocês pegarem aqui e fazer o cálculo, é 1.288.404 menos 1.098.174,26, ele vai dar o 190.229,74. Então já dá para ver que o sistema automaticamente fez a exclusão do valor de ICMS destacado no XML da base de cálculo de PIS e COFINS. Então, era isso que eu queria mostrar para os senhores na apresentação de hoje, né? Espero que os senhores tenham compreendido aí sobre como o sistema funciona para esta questão. Qualquer dúvida, os senhores podem entrar em contato conosco através dos nossos canais de comunicação lá no nosso site em www.sisconv.com.br. Tem um chat box lá que é permitido os senhores conversar
com a gente através do próprio site. Tem lá um link para conversar conosco pelo WhatsApp. Também tem o número do nosso telefone para contato, para fins comerciais. E também temos lá o endereço de e-mail que os senhores podem estar enviando e-mail lá para o endereço atendimento@siscomv.com.br. Então, o que eu queria demonstrar na apresentação de hoje era isso. Espero poder ter ajudado os senhores aí. Espero que todos tenham compreendido. E qualquer dúvida, os senhores podem estar entrando em contato conosco. Um abraço e até a próxima apresentação.